Fala, beleza, galera? Vamos continuar então aqui com a nossa parte de CSS da página, tá? E voltando aqui no nosso Visual Studio Code, vamos continuar as estilizações aqui, tá? Então a gente utilizou o formulário, agora a gente vai utilizar o input. Tá? Então dentro do input eu vou colocar uma altura de 50 pixels, uma largura de 100%, né? Se você viu a aula que eu explico quais os comportamentos padrões ali do HTML, você sabe que quando o input ele está dentro de uma seção, de uma divisão, de uma tag que demarca algo, né? No caso a form também, a largura dele, do pai, ele vai ser a largura que o elemento filho ocupa. Porém, quando o pai tem uma largura definida, o filho tem uma largura de 100%, o filho vai ficar com a largura 100% respeitando a largura máxima do seu pai. Tá? Então, no caso, o input ele vai ficar 100% respeitando o formulário que tem 400. Né? Como vocês podem ver aqui. Beleza, então vamos continuar aqui nos estilos. Vou colocar um arredondamento de border radius, 6 pixels. Borda, vou colocar uma borda de 1 pixel, solid no caso, né? E aí DD, a cor dela, né? DDDF2, tá? Margem bottom, vou colocar uma margem do input, ele vai ter uma margem, um espaçamentinho ali externo, né? Uma margem em relação para com os outros elementos de 13 pixels, 14 pixels, pode colocar 14. Um paging left de 15 pixels, ou seja, espaçamento interno do input. Ah, mas para que espaçamento interno? Para quando eu começar a digitar, o texto não ficar colado no começo do input, ele tem um espaçamento, tá? De 15 pixels, por isso só na esquerda, tá? E o tamanho do texto, font size, eu quero de 17 pixels, tá? Agora, temos algumas coisas que a gente precisa fazer, tá? De estilo. Se a gente for ver aqui, né? Ó, como é que tá ficando? O input ele já tá bem bacana, bem parecido aqui com o input. Só que tem alguns detalhes. Primeiro detalhe. Quando esse texto que está aqui dentro, que é o placeholder que eu comentei, ele tem uma cor aqui, mas no site do Facebook ele tem outra cor, ó. Se você analisar, é um pouquinho diferente, é mais claro esse aqui. Quando eu foco no input, quando eu clico, ele tem outra cor, ele fica mais claro ainda, ó. Repara, o texto que está aqui em placeholder, ele fica mais claro ainda. Beleza, então volto para cá e preciso colocar o estilo tanto no placeholder sem clicar, que é um pouquinho mais claro, quanto quando eu clico aqui, eu preciso mudar a cor para mais claro ainda. E eu preciso fazer essa borda aqui, ó, essa borda azul, tá? Então bora fazer isso. Quando eu quero estilizar um placeholder de um input, eu seleciono ele dessa forma, input, coloco esses 2 pontos, aí coloco mais 2 pontos, placeholder. Isso é chamado de pseudo-elemento dentro do CSS. E aí eu coloco aqui a cor, né? E aí eu tenho a cor aqui já, que é 88889. E agora eu preciso estilizar o placeholder quando eu clico, que ele fica mais clarinho ainda, certo? Então eu coloco input, focus, que é quando eu tô com foco no input, e aí placeholder. Aqui é só o placeholder que eu quero editar. Coloco uma cor aqui de C7, C8CA. Tá? Beleza? E agora eu preciso fazer aquela borda, né, que a gente comentou. Então, input. Quando eu clico no botão, eu estou com o mouse em cima dele, né?
Ó, se eu voltar aqui, pera aí. Bom, então, quando eu clico no botão, no input, eu dou um focus nele, né? Um foco nele. E aí, para estilizar aquela borda azul, eu coloco um estilo no focus, quando o input está sendo focado, quando eu clico nele. E aí, qual que é o estilo? Bom, primeiro eu coloco uma border color com aquele azul. Então, aquele azul lá é 1, B7 e 4, tá? Não, na verdade 1, B7, 4 e 4, tá? Beleza, aí eu coloco um box shadow, né? Como a gente comentou aqui, a gente não vai falar muito sobre esse box shadow agora, né? Mas tem 3 propriedades, a tamanho e a cor, tá? E aí eu coloco um carrot color como a mesma corzinha aqui, tá? Salvo. E se a gente for visualizar, olha lá, ele já está com essa borda. Beleza? Aí tem 2 pontos, né? Quando eu digito aqui, não, isso aqui a gente já fez, que é colocar texto. Agora vamos utilizar o restante do HTML, tá? Volta aqui, vou estilizar agora a parte do footer. Então o footer eu vou falar que é uma display flexível, que o conteúdo dela, na Justify Content, é alinhado ao centro, a cor é branca, a altura ela é de 235 pixels, o paging eu vou colocar, tem mais um esquema aqui, que é quando eu quero colocar em cima, embaixo e das laterais. Por exemplo, eu quero que em cima e embaixo tenha 25 pixels de largura e nas laterais eu quero que tenha, nesse caso aqui, 35. Então eu posso fazer assim, ó, 35 pixels, onde esse primeiro é relacionado em cima e embaixo e o segundo é relacionado aos dois lados, né? Lembrando que se eu coloco aqui um só, ele vai para todos os lados. Se eu coloco 4, ele vai começando do primeiro, que é em cima, direita, baixo, esquerda, tá bom? Caso esses dois, paging bottom. Aí, aqui eu quero fazer que o bottom ele tenha 10, né? Então, eu poderia fazer assim, ó, top, direita, 10 pixels e a esquerda, dá no mesmo. Ou eu posso fazer assim, que aí eu sobreponho a parte de baixo, ao invés de 25, 10, tá bom? Position, agora posição. Eu quero que seja uma posição absoluta. Quando você entre dentro do site, eu quero que absolutamente ele fique em alguma posição. No caso, o footer, eu quero que ele fique lá embaixo. Não importa se eu estou arrastando a tela para cima ou para baixo, eu quero sempre que ele fique lá embaixo. Então, eu coloco uma posição absoluta. E aí eu coloco aqui a parte de baixo, ela vai começar no 0. Né, no tamanho, no 0 ali da sua janela. Coloco aqui a largura de 100%, né, widget. E se a gente for dar uma olhada lá, ó, já está com esse footer aqui, tá? E calma que a gente tem algumas estilizações para fazer, por isso que está assim. Mas ele já está com o footer aqui, ó, um pouco parecido com essa parte aqui, branca. Beleza? Vamos agora aplicar estilo dentro da divisão do footer, né? Aquela div que tem interna. Vou colocá-la com uma column, tá? Coloquei display flex, column, max, a largura máxima dela, né? Então max width geral 180 pixels. E aí tem uma estilização aqui na UL, que é nas listas, né? Vou colocar uma linha item center, display flex também. Flex wrap, ou seja,
Isso aqui não precisa se preocupar com isso agora. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor Display Flex, Wrap, Flex Direction, tá bom? List Style, Type, né? Eu vou tirar. Então, aqui eu poderia colocar Circle, Square, Decimal, que aí a minha lista, ela ia ficar, se colocasse decimal, por exemplo. Lembra quando eu fiz o vídeo de lista, eu mostrei que ficava alguns pontinhos, né, em cada item da lista. Se eu colocar decimal aqui, no estilo da lista, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, eu não quero que fique com nada, então eu vou colocar nome. Line height de 1.6, tá? Beleza. 1.6 só. Beleza. Volto aqui dentro do LI e vou estilizar ele. Tá? Então vou colocar uma cor de 73, 73, 73. Vou colocar aqui um page left de 10 pixels, ou seja, para cada item eu vou passar 10 pixels, para eles não ficarem colados. Font size, tamanho da fonte, 12 pixels. Font family, Helvetica, né? Como a gente fez da última vez. Beleza, salvo. E agora eu vou estilizar algumas coisas dentro do nosso site, tá? Para não ficar muito grande essa aula, a gente começa estilizando na próxima aula, a gente continua estilizando na próxima aula. A gente vê aqui como tá ficando, ó. O menu já tá um pouco mais parecido, né? Ó, não tá igual, mas tá um pouco mais parecido. Não tem mais aqueles tamanho embaixo, né? E já tá ficando bem próximo, né? Faltam alguns detalhes. Mas é isso, até a próxima aula. Um abraço.